Então, gente, aula sobre fruta e semente, tá? Eu estava falando, então, que o carrapicho, ele é um fruto, o algodão esse de utilização na produção de roupas, etc., ele também é um fruto, tá? Então, quando se estuda fruto, a gente começa a identificar que, lembra da óvulo vira semente, ovário vira fruto, óvulo vira semente e ovário vira fruto. Tá. Então, o fruto é o ovário maduro. Todo fruto que você comeu, inclusive fruto, não necessariamente tem que ser adocicado, tá? Certo? Você vai comer lá um tomate, ele é um fruto, entendeu? Uma berinjela é um fruto. Bom, então o fruto é o ovário maduro, desenvolvido, óvulo vira semente, ovário vira fruto. Óvulo vira semente, ovário vira fruto, tá? Então, o fruto só é presente em angiospermas, ele não existe em nenhum grupo de planta. Ah, professor, mas e o pinhão? O pinhão, ele é a semente da gimnosperma. A gimnosperma não tem fruto, só tem semente. Beleza? Então, os frutos normalmente têm óvulos que são as sementes no seu interior. São as sementes que são os óvulos fecundados e desenvolvidos. Ok? Então, você vai comer um mamão. Você vai comer um mamão, ele está cheio do quê? O mamão está cheio de sementinhas ali dentro. O que são aquelas sementinhas? São os óvulos. Uma outra coisa interessante para ser analisada é o seguinte: uma outra coisa interessante é que a banana, por exemplo, tá? Ela é um óvulo, ela é um ovário que desenvolveu, mas sem semente. Tá? Então, aqui, ó, a banana é um fruto partenocarpo. O que é partenocarpia? O que é fruto partenocarpo? Na botânica, tudo que é partenocárpico, ela representa é, estrutura sem semente. Aí, quando você come banana, você vê uns pontinhos escuros nela. Né? Aqueles pontinhos escuros são os óvulos que não foram fecundados. É claro que a banana e o abacaxi, eles são produtos de seleção artificial. A banana natural, a banana que é encontrada na natureza, por exemplo, né, ela é cheia de caroço. Tá? Ela é totalmente cheia de caroço. Tá? Eu vou pegar uma imagem e mostrar para vocês. Pera aí. Então, galera, ovário vira fruto, óvulo vira semente. Muito bem. Então, a banana é um fruto partenocarpo. Se a gente olhar bem por aqui, nós vamos ver que aqui, ó, o que você está vendo aqui? Isso aqui é uma banana natural, tá? Ah, você foi lá no meio de uma floresta, sei lá, no meio da floresta amazônica, uma região sem acesso humano. Né? Você vai encontrar esse tipo de banana lá. Entendeu? A banana natural mesmo é essa aqui de baixo, ó, cheia de carocinho. Agora a banana escolhida, assim, imagina o homem ao longo do tempo da agricultura. Ele sempre foi pegando, né? Alguém foi lá e experimentou isso aqui. Ele falou, oh, esse troço aqui é docinho, mas esses carocinhos aqui não dá para comer. Aí ele foi começando a escolher os frutos. Aqueles frutos que tinham menos sementinhas e mais polpa, assim dizendo, né, mais conteúdo comestível, eles iam selecionando. É igual eu já falei da história da maçã, né? A maçã, ela era um tipo de cereja silvestre, né? O milho, né, a espiga de milho era tipo um pezinho de trigo, entendeu? No passado, isso há não sei quantos séculos e séculos atrás, entendeu? O homem foi selecionando. Então a gente tem que perceber que a influência humana, né, a ação antrópica, ela permite justamente o quê? Ela permite justamente nós observarmos que existe também a evolução por seleção artificial na própria agricultura, entendeu? Então, aqui, ó, para você ter uma ideia como que é a banana natural e a banana fruto de seleção artificial, aquela escolhida, né, pelo homem ao longo das gerações. Então, essa banana aqui é o que a gente acha hoje nas quitandas, né? E essa aqui é que existe na natureza.
Então, é o que eu falei, se você for lá no meio da floresta amazônica, numa região onde não existe nenhum tipo de influência humana, né, agrícola, você vai encontrar as bananas assim, ó, pequenininha, né, cheia de carocinho dentro. Ah, essa aqui tem uns pontinhos dentro dela também. O que é isso aqui? São os óvulos não fecundados. Pode prestar atenção nas bananas. É claro que hoje também existe, eu poderia pegar uma semente dessa aqui, ó, e jogar um hormônio artificial chamado ácido indolacético. Né? Ele ia desenvolver o ovário sem semente também. Tá? Beleza? O abacaxi é assim também, tá? O abacaxi é uma bromélia, gente. Bromélia é uma flor, tá? Que desenvolveu o fruto. Então é tudo por seleção artificial. Então muito do que a gente come hoje não existia na natureza. O próprio porco, esse porco que você vê aí, bonito, rosado, né? Sem pelo, era o javali. Entendeu? Esse porco não existe na natureza. Vários outros, né, aspectos. Tá. Constituição do fruto. O que tem no fruto? No fruto, nós temos aqui ó, a semente, tá? Que é o óvulo fecundado. Esse aqui é um abacate, né, para você que não tinha percebido ainda, né? Certo? Aqui ó, existe o pericarpo, que é formado pelo epicarpo, que é formado pelo mesocarpo e aqui é formado pelo endocarpo, certo? O fruto, então, galera, ele é o pericarpo, que na verdade é o ovário desenvolvido aqui. A palavra epi, né? A palavra epi significa sobre, mais externo. A mesa no meio e endo é mais interno, tá? O prefixo. O prefixo da palavra. Fora, dentro, interno. Tá no meio. Por fora, no meio, interno. Então é o pericarpo. Então quando você come um abacate, você está comendo mesocarpo, tá? Mesocarpo esse sufixo carpo aqui é de fruto. Né? E aí o pedúnculo lá, que é a base da flor. Então isso aqui era uma flor que foi fecundada e virou um abacate. Beleza? Tá. Vamos lá continuar identificando as estruturas. Para que servem os frutos na natureza? Os frutos na natureza, eles apresentam diversas funções. Então aqui, ó, armazenamento de nutrientes, tá? Proteção da semente. Cara, nutrientes, né, pô? O fruto aqui, ó, o mesocarpo, né, isso aqui é nutritivo. Né? Eles falam que o abacate tem uma concentração de gordura boa, né? Bom, então armazena nutrientes, tá? Entre eles todos os produtos da fotossíntese. A função evolutiva, aqui, ó, disseminação de semente. As plantas angiospermas tiveram mais sucesso na sua dispersão, na sua propagação, sabe por quê? Porque, o que acontece? Elas produziram frutos e viraram então um atrativo para os animais. O animal come o fruto e ele vai liberar a semente, certo? Beleza? Então, as funções do fruto, ó, armazenamento de nutrientes, proteção da semente e disseminação da semente. Então, assim, por que durante a evolução as angiospermas apresentaram maior sucesso? Porque os frutos atraem animais, esses animais comem esses frutos, consequentemente acabam engolindo a semente, né? E aí quando eles liberam essa semente, eles já estão bem distante da planta original, entendeu? Não tem aquele café mais caro do mundo, né? Que ele passa pelo intestino de um gambá, né? Que custa, sei lá, R$ 180, né? $100, $180, 1 quilo desse café. É um café e tem um café aqui no Brasil que passa pelo tubo digestório de uma ave, né? Então, vamos pegar a história do café. Eles pegam esse café mais caro do mundo, né? É um café que foi. Ele sai durante a lavoura. Muitos países fazem isso. Na lavoura de café, eles saem procurando de onde acha cocô, né? O cocô desses gambás ou dessas aves. Né? O que acontece? No cocô dessas aves tem os cafés, tem o cafezinho, a semente do café ali. Então, essa semente diz que pelo café passar pelo tubo digestório do animal, as enzimas digestivas removem toda uma película, né? Possivelmente retira
o endocarpo ali e tal, membranas, altera a consistência química e tal, e aí diz que dá um sabor totalmente diferenciado, e é caríssimo. Então é o café de cocô de gambá, tá? Bom, tipos de fruta. Para a prova, existem 3 tipos de fruta. Fruto simples, tá? Fruto agregado e o que a gente chama de infrutescência. Aí depois tem fruto seco, fruto carnoso e assim vai, tá? O que é o fruto simples? É o que apresenta uma flor, né, com um único ovário. Então você tem um único ovário ali se desenvolvendo na flor. Beleza? Formando um fruto. Então, um ovário vira um fruto, tá? Certo? Então, uma flor vira um ovário, e esse ovário é o fruto. Gente, ovário vira fruto, óvulo vira semente. Tá? Então, pêssego, tomate, sem problema. O fruto agregado é uma flor com vários ovários. Ó, framboesa, morango, tá vendo? Framboesa, morango, ele é agregado. Belezinha? Infrutescência ou fruto múltiplo é quando ele tem muitos ovários, muitas florzinhas, tá? Numa única estrutura, que, por exemplo, a amora e o abacaxi. Então a gente tem fruto simples, tá? Fruto agregado, certo? E infrutescência ou fruto múltiplo. Um óvulo, tá? Um ovário, tá? Uma flor com vários ovários e várias florzinhas com vários ovários. Então, é a identificação. Beleza? Ó, classificação dos frutos. Então, sobre os tipos gerais de frutos, a gente tem fruto carnoso, que é a polpa dele, né, o mesocarpo ali é suculento. Tem fruto seco, tá? Que é dividido em deiscente e indeiscente, certo? Ah, isso pode cair no vestibular? Opa, pode cair sim, tá? O que é fruto carnoso? É o fruto onde a polpa é suculenta. Ele é dividido em 2 categorias. Ele é dividido em baga, tá? E drupa. Eu vou comentar depois cada um, tá? Aqui eu só estou dando um quadro geral. O fruto, o fruto seco é onde ele é desidratado. Naturalmente ele é desidratado. Então a gente tem aqui ó, o deiscente e o indeiscente. O deiscente é o que se abre e o indeiscente é o que fica fechado, espontaneamente na natureza. Então a gente tem aqui ó, eucalipto, algodão, paineira, mamona, repolho, couve, feijão, soja, legumes, tá entendendo? Tá, é o deiscente. E os frutos indeiscentes, você tem arroz, milho. Aí você fala assim, peraí, o arroz, milho, né? Certo? Feijão, exatamente, são frutos secos, tá? São frutos secos. E os pseudofrutos, você tem aqui caju, maçã, pera, morango, né? E assim por diante. Aí você fala, professor, você tinha acabado de falar que o morango aqui, ó, ele é um fruto agregado. Sim, a estrutura como um todo é agregada, mas na verdade, como ele apresenta, ó, outra estrutura que não é o ovário, mas sim o receptáculo floral, o pedúnculo floral, aí ele se chama pseudofruto, que eu vou explicar daqui a pouco também. Então isso aqui é só uma tabela, tá? Isso é apenas uma tabela para identificar os tipos de fruto. Então você tem fruto carnoso e fruto seco, tá? Aí do seco você tem deiscente e indeiscente. Do carnoso você tem baga e drupa. E assim por diante. Vamos lá, fruto carnoso. Fruto carnoso é o que ele vai apresentar o quê? Aquele pericarpo, né? Suculento. Você lembra que é pericarpo? É formado por epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Né? Essa polpa aqui, ó. Daqui até aqui, né? É essa área toda aqui é o pericarpo. Essa área toda aqui é o pericarpo. Ok? Então, fruto carnoso, ele tem o pericarpo suculento. Existem 2 tipos de frutos carnosos. A baga, tá? E a drupa. A baga e a drupa. Beleza? Qual que é a diferença da baga e da drupa? Então, vamos lá. Qual que é a diferença de ambas? A diferença de ambas é o seguinte. É que o fruto tipo baga, ele tem um monte de sementinha.
tá? E fruta do tipo drupa, ela apresenta um caroço. Então, vamos lá. Se eu pegar assim, ó, um fruto, quando eu abrir o fruto, está cheio de semente dentro. Quando eu pego um fruto que está cheio de semente dentro, o que eu tenho? Né? O que eu tenho? Eu tenho fruto tipo baga, laranja, ó, melancia, mamão, tomate, uva, limão, goiaba, tudo cheio de sementinha dentro. Agora, o fruto do tipo drupa, o que ele apresenta? Ele tem uma única semente aí. O caroço, aqui ó, com caroço. Tipo, a azeitona é um fruto, né? Com caroço. Manga, abacate, pêssego, todos eles que a gente começa a observar. Tá vendo? Todos eles aí, tá? Então, esse é um aspecto bem interessante para a gente conseguir identificar, né, esses frutos. Os frutos simples do tipo baga e do tipo drupa. Ok? Beleza? Então, baga e drupa. Baga, várias sementes. Drupa com caroço. Baga, várias sementes. A drupa tem caroço. A baga, várias sementes. E a drupa tem caroço. Belezinha? Tá. Muito bem. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Aí existe fruto seco. O que é o fruto seco? O fruto seco, tá? Ele é o fruto onde o pericarpo é desidratado. Ele é seco, né? Ele não é suculento. Então, fruto seco do tipo deiscente. Ó, eu estava falando aqui, ó, você tem fruto, presta atenção, você tem fruto seco, deiscente e indeiscente. Você tem fruto seco, deiscente e indeiscente. Então vamos começar a falar do fruto seco deiscente. Ele é deiscente, ó, cuidado, eu não estou falando decente, né? Nem indecente. Não confunda isso. Aluno gosta de cometer erro, né, de gramática, né? É deiscente. Então, quando eu falo deiscente, não tem nada a ver com decente, tá? Porque deice, de deiscente, deice significa abrir, ok? Deice significa abrir. Deiscens, do latim, né? Beleza? Esse prefixo aqui, ó. Deiscens significa abertura. Então, todos esses frutos aqui, quando estão maduros, eles se abrem naturalmente, deixando a semente sair, tá? Então, vamos falar deles aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, a sílica. Olha lá, ó. A sílica é o couve, o ipê, tá? É um fruto seco deiscente. Se eu pegar, por exemplo, cápsula, a cápsula também é um fruto seco, né? Certo? Deiscente. Aí o que acontece? Ela tem como exemplo aqui o algodão, tá? Papoula, castanha do Pará, tem lomento, tá? Tem folículo, legume, ó, legume ou vagem. Gente, vagem ou legume, né? Feijão, ervilha e soja. Tá vendo? Certo? Então, legume, a palavra legume, normalmente eles falam que significa feijão. Então, é um fruto seco deiscente. Ele abre por duas fendas ali, tá? Então, é tudo que é em formato de vagem. Então, quando alguém falar para você assim, ó, vamos comer um legume, ah, garoto, come um legume, né? Ah, menina, come um legume para você ficar saudável. Você está comendo vagem. Tá? Se alguém traz uma salada para você e falar assim, vamos comer legumes, né? Então a pessoa vai ter que oferecer vagem para você. O que ela é? Feijão, ervilha e soja, tá? Feijão, ervilha e soja. Beleza? Feijão, ervilha e soja. Certo? Belezinha? Amendoim também, né? Lentilha também. Pode entrar no grupo aqui. Então, se alguém te oferecer legume, ele está falando de feijão, de ervilha e de soja. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Aí existe a categoria dos frutos indeiscentes. São aqueles frutos que, quando estão maduros, eles não se abrem, fica fechadinho, lacrado. Né? A gente tem aqui aquênio, cariopse, sâmara e noz.
Né? A noz, ela não se abre, você tem que quebrar ela, lembra? Você vai comer o noz, né? Castanha do Pará também, certo? Tá lá, o pericarpo duro, a sâmara, fruto alado, que é a tipuana, cariópsis, que é o arroz e o milho, tá? E o aquênio, que é o girassol. Então vamos lá. São os frutos indehiscentes. Tá, fruto seco dehiscente. Ou seja, ele vai se abrir, a esporinha. Tá vendo? Ó? Por que ele é seco? Porque ele está desidratado. Você tem o aspecto que a estrutura é totalmente seca, né? E o que aconteceu aqui? Ela se abriu, né? Naturalmente ela se abriu aqui e expõe na semente. Tá? É um fruto seco deiscente, ok? Ó, fruto seco deiscente tipo vagem, que são os legumes. Eu falei, feijão, soja e ervilha. Olha lá, ó. Tá vendo? Essa aqui é aquela pata de vaca, né? Que a gente é uma planta aí ornamental na maioria das árvores, né? Que tem aí né? Então é um fruto seco deiscente que tem vagem. Então para você não errar, quando alguém falar assim, vamos fazer uma salada de legume, você fala assim, cara, legume é o que tem vagem. Se não tiver vagem, não é legume. Então você já começa analisando por aí. Tá? Começa analisando por aí, não vai confundir, tá? Por favor. Ok. É... Continuando. Fruto seco deiscente, que é o lomento, tá? O lomento, olha lá, o carrapicho, beiço de boi. Isso aqui que você está vendo que gruda na roupa, né? Ele chama beiço de boi. Ele é um fruto deiscente. Belezinha? Tá. Fruto seco deiscente, sílica, certo? A sílica também é um fruto sal. Couve e mostarda. Aí você vê os frutinhos ali dentro. Beleza? Tá. Fruto seco deiscente pixídeos, ou pixídeos, né? É o eucalipto. Tá vendo? Coisa que você nem imaginava, né? Certo? É... Fruto seco deiscente do tipo cápsula. Olha aí, ó. O famoso algodão, castanha do Pará, o fumo, né? O fumo também entra nessa categoria. Belezinha? Então, gente, o algodão, isso aqui é incrível, né? Por isso que eu falei no início da aula, né? Nem todo fruto é comestível. Ah, e o macete é o seguinte, o que é um fruto? É o que tem semente, né? Tudo bem, existem os frutos partenocárpicos, mas se tem semente é fruto, tá? Então, e é angiosperma. Então a gente começa a analisar aí. O algodão como sendo uma estrutura, né? Um fruto. Belezinha? Tá, muito bem. Fruto seco indeiscente, cariópsis. Olha lá, o milho, trigo e arroz. Tá? Milho, trigo e arroz. Belezinha? Lembra que eu tinha falado, né, que o milho, no passado, né, ao longo da evolução, ele era uma coisa parecida com o trigo, né? Aí, por seleção artificial, ele foi pegando aqueles que tinham as sementes maiores, né, os grãos maiores, e aí a seleção agrícola, né, artificial, escolhido pelo homem, foi fazendo com que as espigas tivessem um tamanho cada vez maior. Simplesmente por escolha, né? Tá? Então, fruto seco indeiscente. Fruto seco indeiscente de sâmara, tá? Indeiscentes são aqueles que não se abrem, tá? Não vai confundir. Tipo ano e cabriúva. Tá vendo? Parece uma semente alada, né? Com essas expansões laterais aqui. Olha o girassol. Fruto seco indeiscente do tipo aquênio. Tá? Olha lá. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é picão. O famoso picão preto. Tá? É exatamente isso. É o picão preto esse aqui. Tá? Para você que tinha curiosidade de saber o que que era, tá aí, ó. Ele gruda na roupa isso aqui, ele tem uma estrutura pegajosa aqui. Beleza? E o girassol, né? Você sabe onde fica aquela plantação de girassol, onde o pessoal vai lá tirar fotos? Bom, pseudofruto. O pseudofruto é um falso fruto. Tá? Por quê? Porque a parte comestível, a polpa desse fruto, desse falso fruto, ela não vem do ovário. Tá?
ela vem ou do receptáculo ou do pedúnculo floral. Então vamos entender uma coisa aqui. Vamos entender uma coisa aqui. Eu quero que você preste bastante atenção. Ó, todo pseudofruto, ele tem a polpa comestível? Tem. Mas essa polpa comestível, ela não é o ovário desenvolvido, como na maioria dos frutos. Quem se desenvolveu é o receptáculo ou pedúnculo floral. Entendeu? O receptáculo ou pedúnculo floral. Tá entendendo? Então, esse pseudofruto, esse falso fruto aí, ele tem essa característica, então. Tá? Vamos analisar a maçã aqui. A maçã, ela é um pseudofruto. Tá? Lembrando que o pseudofruto pode ser simples, composto ou múltiplo. Tá? Então, a maçã é um pseudofruto. Isso aqui que você come da maçã, ele é o receptáculo floral. Porque o ovário está aqui dentro. Isso aqui é o ovário. O fruto da maçã é esse miolo aqui, ó. Tá? Esse é o fruto. Na verdade, dá para circular melhorzinho aqui. Ó, pela imagem você consegue ver. Ó. Isso aqui é o fruto. Isso aqui é o fruto. Tá? Isso aqui é o fruto, certo? E essa estrutura aqui que você come da maçã, ela é o pseudofruto. Ela não é o ovário. O ovário está aqui dentro. Então a maçã é um pseudofruto. Ele fala assim, a maçã é um fruto proibido. Ele não tem uma conotação aí filosófica, religiosa, sei lá, que fala que a maçã é um fruto proibido, né, tá? Então, na verdade não é fruto, é o pseudofruto, tá? Por quê? Porque a parte que a gente come, essa aqui, ó, ela é simplesmente o receptáculo floral. Aí, ó. O mais famoso clássico do vestibular, o caju. De uma vez por todas, você tem que saber diferenciar. Essa estrutura aqui do caju, tá? Ele é o quê? Ele é o receptáculo floral. Aqui. O fruto do caju é a castanha. O fruto do caju é a castanha. Eu vou repetir mais uma vez. O fruto do caju é a castanha, tá? Então a castanha de caju é o fruto. E essa parte aqui, ó, que a gente acaba comendo, ela é o quê? Ela é o receptáculo floral. Então a polpa do caju é um pseudofruto. E a castanha do caju é o fruto. Então quando você come castanha de caju, você está comendo, tá, o fruto. Quando você come a polpa, vou fazer um suco de caju. Então você vai usar um pseudofruto. Tá? Olha aqui, ó. Essa maçã aqui também. De novo, ó. O que você está vendo aqui? O fruto é isso aqui. E o pseudofruto é essa polpa aqui que você come. Então a maçã não é fruto. Porque você assim, come o fruto ali. Não, eu vou comer um pseudofruto. Tá? Não tem salada de fruta? Então, dá para você fazer salada de pseudofruto. Aí você coloca caju, maçã, pera, né? E assim por diante. Ok? Vamos fazer uma salada de pseudofrutos. Você viu que coisa chata, né? Ó, outra coisa que vestibular, ó, sobre a maçã, o caju e o morango, se eu fosse colocar numa prova, se eu fosse da banca organizadora das questões, tudo bem que eu já montei algumas questões aqui para a FMS, né, uns anos atrás, e aí, mas não foi sobre botânica a questão, foi sobre outro assunto. Aí o que acontece? Se eles me pedissem para montar uma questão de botânica, eu iria colocar do morango ou do caju. Tá? Então, o morango, ele é um pseudofruto composto, tá? Ah lá, ó. Ele surgiu do receptáculo floral, ok? E aí, você está vendo o morango aqui, ó? Olha que coisa interessante. Quando você olha o morango, né? Você começa a observar o seguinte, aqui, ó. Esses pontinhos aqui dentro, tá? Esses pontinhos aqui dentro,
Aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo, ó? Esses pontinhos aqui, ó, cada pontinho desse é um fruto, ó, FR, fruto. O morango, como um todo, ele não é, tá? Ele é um pseudofruto composto. Ele veio do receptáculo floral. Mas, por incrível que pareça, então aqui, ó, cada carocinho desse aqui é um fruto. Então, o único morango, olha, vamos contar 1, 2, 3, 4, 50, 80, 100, 150 frutos. Por isso que ele é um pseudofruto composto. Bacana isso, né? Então, finaliza lendo a frase aqui, ó. Pseudofrutos do morango. A parte comestível é o receptáculo floral, tá? E os frutos reais são pequenos pontos escuros indicados por FR. Esse aqui. Tá vendo? Você aprendeu o que é o fruto no morango. São esses pequenos carocinhos aqui. Tá? Isso é o fruto. Ok? Bacana, né? Pseudofruto múltiplo ou infrutescência, que ele veio de uma inflorescência. Mesma coisa, se eu mostrar aqui, ó, cada filamento desse aqui é um fruto, tá? No abacaxi também, né? Amora, abacaxi, figo, isso aqui é um figo, tá? Esse troço estranho aqui parece é um figo, parece não, é um figo. Tá, então, ó lá, ele formou o quê? São diversas flores que deram origem a ele, tá? São diversas flores aí, belezinha? Tá? Da inflorescência. Entendeu? Alguma pergunta até aí? Vamos lá. Então, o abacaxi também é um pseudofruto, tá? Partenocárpico. Por que ele é partenocárpico? Porque ele não tem semente, certo? Ele é uma infrutescência partenocárpica, tá? Infrutescência, ó, de novo. Classifica o abacaxi para mim. Ele é uma infrutescência, né? Ou um pseudofruto múltiplo do tipo partenocárpico, que você não tem semente. São vários ovários aqui dentro, tá? Então, aqui dentro, ó, tem vários e vários ovários. Você viu? Vários ovários. Beleza? Tá. Bom, alguma pergunta sobre fruto? Vamos falar da semente? A semente, ela é uma estrutura que é presente tanto em angiospermas como em gimnospermas. Aqui você está vendo o desenvolvimento de uma semente de girassol, tá? Você está vendo, lembra que a gente estudou a raiz? Você está vendo que parece um algodãozinho aqui? Essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, ela é são filamentos. Se você olhar esse monte de filamento aqui, ó, você vai perceber o seguinte, né? Você vai perceber que são os pelos absorventes. Ele pode ter 400 mil pelos absorventes, dependendo da espécie de plantinha, por centímetro cúbico, tá? Então, quando a semente começa a germinar, a gente não vai ver isso agora, né? Nas próximas aulas sobre fisiologia vegetal. Então, ali, um dos eventos que iniciam a germinação é a absorção de água, fenômeno conhecido como embebição, tá? Fenômeno conhecido embebição, ok? Tá? Embebição. Então, a embebição, ela é uma estrutura ligada é um fenômeno ligado à absorção de água pelos pelos absorventes da semente aqui, tá? Vamos lá. Estrutura da semente. Se a gente pegar uma semente, a anatomia de uma semente como um todo, pega ali uma semente qualquer. Ó, pronto, essa é uma semente. A semente, ela vai apresentar o tegumento ou a casca, né? Ela vai apresentar o tegumento ou a casca aqui, essa estrutura aqui, certo? A parte de fora da casca é chamada de testa e o lado de dentro da casca é chamado de tegmen. Então, peraí, professor. De novo, vamos lá. Vamos fazer uma semente aqui, ó. Ó, essa aqui é uma semente, tá? Pronto. Aqui dentro tem um embrião. Pronto. E aí, vamos analisar essa semente aqui. Então, de novo, a face externa dessa semente, isso aqui é a casca dela, ó, tá? Essa é a casca dela. Então, se a gente olhar a casca da semente, que conclusão que nós vamos chegar?
ela é formada por duas faces, né? Aqui, ó, o revestimento é o tegumento ou casca. Então, se eu pegar aqui, ó, a parte de fora chama testa e a parte de dentro chama tegmen. Tá aqui, ó, parte de fora e parte de dentro. A amêndoa, né? Essa é a parte interna, o conteúdo, né? A amêndoa é o conteúdo da semente. O que tem dentro da semente? O conteúdo dela. A amêndoa, tá? Aí ela é dividida do quê? Ela é dividida em embrião, essa estrutura aqui, ó, esse é o embriãozinho, tá? Ela é formada pelos cotilédones, que são as folhinhas que vão dar origem, né, à folha da planta, tá? Se ela for monocotiledônea, ela tem um cotilédone. Se ela for eudicotiledônea, ela tem 2 cotilédones. Beleza? Tá. Então aqui, ó, a gente percebe que essa semente, ela vai apresentar essa característica aí. Ok? Tá, muito bem. E o endosperma é o miolo da semente, é a parte nutritiva da semente. Tá? De qualquer semente. Vamos analisar aqui, ó. Então, a primeira coisa, tá? Na primeira coisa que a gente tem que analisar, aqui, ó, observando, isso aqui do seu lado esquerdo da tela, aqui do seu lado esquerdo da tela, você está vendo o pinhão, né? Certo? O pinhão, ele não é um fruto, ele é a semente, né, da araucária. Ele é a semente da araucária, que é um pinheiro, que é uma gimnosperma que não tem fruto, ok? E aqui você está vendo uma goiaba, né? Ó, vamos classificar, esse aqui é um fruto do tipo baga ou drupa, tá? Esse aqui é um fruto do tipo baga, tá? Certo? Ele é um fruto carnoso e ele tem várias sementes dentro dele, viu? Certo? Bom, analisando então, a semente, quando ela vai se desenvolvendo, ó, a gente pega uma semente de feijão. Ela tem 2 cotilédones aqui, como você está vendo, né? Esse cotilédone aqui, esse cotilédone aqui. Ela tem o tegumento ou a casca, tá? Ela tem uma folha jovem, né? E essa semente, quando ela vai germinando, tá? Você começa a observar que a primeira coisa que ela forma aqui, ó, é uma estrutura chamada hipocótilo. O que é o hipocótilo? Seria o caule ou o primeiro órgão a crescer. Tá? Tipo, o hipocótilo, você tem epicótilo e hipocótilo. Certo? O hipo significa baixo, epi significa acima. Então, se você olhar, por exemplo, bem aqui, ó, nessa do meio aqui, você vai ver que o epicótilo é a área da semente que já está crescendo fora do solo. O hipocótilo aqui, ó, está crescendo dentro do solo. Então, o hipocótilo está mais ligado à porção do caule e da raiz. O epicótilo do caule e das folhas. Tá? As folhas têm os cotilédones, ela é dicotiledônea, ok? Ó, ela vai começar a formar raiz primária, as raízes laterais. Isso aqui é um feijão, tá? Beleza? Aí você está vendo que o cotilédone aqui já. O que é o cotilédone? O cotilédone é a reserva nutritiva da semente na hora que ela está germinando. Então essa semente ela tem uma reserva nutritiva aqui, ó. Essa reserva nutritiva é para auxiliar o crescimento dela. Depois que ela começa a fazer fotossíntese, as folhas se desenvolvem, né, os cotilédones vão desidratando, vão morrendo. Né? Vão sendo. Lembra do girino? O girino, quando vai crescendo, a cauda dele vai encolhendo, né? Entendeu? Ele vai usando a reserva. Belezinha? Aí, ó. Ó, pericarpo, tegumento, endosperma é reserva nutritiva, coleóptilo, né, que vai formar as folhas iniciais, folhas primárias, cotilédone, gêmula, radícula, coleorrhiza, tá? Tá vendo? Radícula e coleorrhiza é a parte da raiz, né, que vai formar. Olha lá, ó, folha primária, caulículo. Caulículo é o diminutivo de caule, né? Radícula é o diminutivo de raiz. Cotilédone é a folha, né? É a folha embrionária. Tá. Classificação das sementes quanto à reserva nutritiva. Então eu tenho aqui, ó, sementes amiláceas, que é o amido, aveia e milho, proteicas
e oleaginosas. Beleza? Eu tenho aqui, ó, esses tipos de semente. Tá? Aveia e milho é cheia de amilo. Proteica é soja. Tá? Oleaginosa, o amendoim. Tem muito óleo. Alguns nutricionistas aí, né? Eles falam que não é bom ficar ingerindo quantidades excessivas de cereais, né, de leguminosas, tal, devido ao tipo de carboidrato, que tem uma fermentação diferente. Mas aí, o que eu já li é o seguinte: o feijão. O feijão é um alimento que, na maioria das pessoas, quando ele é ingerido em quantidades, em grandes porções, ele pode provocar aí flatulência, né? São aqueles gases. Por quê? Porque diz que ele tem um carboidrato com um tipo de fermentação diferente, por isso que ele provoca a liberação de gases nas pessoas. Bom, mas o importante é sempre estar ingerindo algum vegetal que tem fibra, né, que estimula o peristaltismo e funcionamento do intestino. Né? Vocês viram lá que só puxando para o lado da botânica e da medicina, né, aquele Pantera Negra foi a óbito porque ele estava com câncer do intestino, né, e uma das causas do câncer do intestino, você tem fator genético, você tem fator idade, né, normalmente depois de 50 anos de idade, né, tem a questão do hábito alimentar, pessoas que ingerem embutidos, né, muitos alimentos embutidos, tipo em excesso, carne vermelha em excesso também. Se ela tiver uma predisposição, ela pode manifestar o câncer do colo, né? Foi o caso lá do falecido ator lá. Mas aí possivelmente ele tinha um histórico na família, que foi fator genético, aí sabe como é que é, né? Sim, é muito pessoal, né? Mas evitem alimentos com excesso de nitrato, né? Que é no caso, vamos lá, bacon, mortadela, salsicha, calabresa, presunto, apresuntado, embutidos, né? Esses alimentos embutidos têm muito nitrato, eles são péssimos para o intestino. Ó, e que isso tem a ver com botânica? Isso tem a ver o seguinte: quando você come muita salada, muita fibra, né? Você regula o intestino, tá? Porque as fibras elas vão estimular durante a digestão, porque assim, o nosso corpo não faz a digestão da celulose, né? Então, isso estimula a liberação, vai estimular seu corpo a pegar o colesterol em excesso e transformar em bile e, consequentemente, estimula o funcionamento intestinal, tá? O peristaltismo. Então, isso que eu falei, o que a morte do cara tem a ver com a aula de botânica? Tem a ver que as fibras dos vegetais estimulam o funcionamento do intestino. Tá? Então, eu tenho intestino preso, eu tenho isso, aquilo. Cara, gente, bastante salada, bastante folha, né? Rúcula, almeirão, alface, etc. Essas folhas verdes escuras são extremamente saudáveis. Inclusive, tem muita fonte de proteína também, tá? Tem vegetais aí que tem proteína quase que equivalente, ou se bobear até mais que carne. Ok? Bom, tipo de germinação. Existe uma germinação chamada hipógea. Olha lá, ó, que é quando o cotilédone fica abaixo do nível do solo. Tá? Então, a germinação hipógea é quando o cotilédone fica abaixo do nível do solo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Você está vendo uma semente de monocotiledônia, né? Ela tem aqui, ó, o pericarpo, né? Ela tem uma escutela. Escutela é essa membrana aqui que está revestindo coleóptero, pluma, radícula. Cara, é a anatomia da semente isso aqui, tá? Olha lá, ó. O coleóptilo, juntamente com o cotilédone ali, ele cresce dentro do solo. Ele não se expõe para fora. Por isso que é uma semente hipógea, tá? Hipo abaixo do nível do solo. E aí existe a semente chamada epígea. O que é semente epígea? É quando os cotilédones, aqui, ó, os cotilédones começam a crescer acima do nível do solo, tá? Começam a crescer acima do nível do solo. Então, essa é uma semente, né, epígea. Belezinha? Semente epígea. Tá? Hipógea e epígea. Tá? Sobre a dispersão de sementes e frutos. Existe, né, um sufixo chamado coria. Então vamos lá. Zoocoria. Você, quando vê uma imagem de um morcego, você já associa a um animal que se alimenta de sangue, né? Cara, das centenas de espécies de morcegos que existem no planeta,
Se eu não me engano, só 3 ou 4 são vampiros. Se alimentam exclusivamente de sangue. O restante dos morcegos, a maioria dele come pequenos insetos, come frutinha, se alimenta de néctar, come pólen, tá? Entendeu? Então aqui, ó, vamos analisar aqui. Aqui você tem uma ave, né? Ela está comendo café, certo? Olha lá, ó, né? Então ela está comendo a sementinha do café ali, né? É, e aí você lembra que eu tinha falado aqui, né? Que os cafés mais caros do mundo eles vêm diretamente do intestino de gambá, né? De aves, etc. Então, né? Então, se você tiver a oportunidade de comer, né? Essa ave aqui, se eu não me engano, ela chama jacu, né? Então, é uma ave brasileira que come café e aí eles falam que o nome científico é jacu coffee, né? O café, na verdade, sim, o café do jacu, né? Então, que é semelhante lá do luwak, né? Que é o gambazinho. Então, eles comem a sementinha e o café sai inteiro no cocô, só que sem a casca dele. Então, isso aí faz ele ficar. Tipo, ó, 1 quilo normal de café, se você for aí comprar no mercado, é 15, 10, 20, né? Certo? Aí o café desses que passam tudo de horas, isso aí é $100, entendeu? 100, $150, 300, R$ 400, aí vai. 500, 600, né? Depende. Tá? O morcego. Você viu o prefixo? Ó, quiróptero. Quiróptero é de morcego. Um grupo é uma ordem dos mamíferos. Quiroptocoria. O morcego come o fruto e quando ele faz o cocôzinho, ele sai voando ali. Isso aqui é uma relação ecológica. Lembra de ecologia? Protocooperação, né? Um ajuda o outro. Mamaliocoria. Dispersão pelos frutinhos do cachorrinho, né? Que é o fruto, a semente, né? Dispersa. O carrapicho é um fruto, tá? O carrapicho, esse aqui é um fruto seco, tá? Indehiscente. Beleza? Fruto seco indehiscente. Então, ó, ele vai ser disperso, prende no pelo do cachorro, o cachorro vai brincar na praça, no parque, aí ele vai andar em outro lugar lá, caiu a semente, ajudou a propagar, tá? Ó, o dente de leão aqui, ó, tá? Então você tem aqui, ó, a nemocoria, dispersão pelo vento. Esse aqui que você está vendo é dispersão pelo vento. Você dá uma soprada aqui, ó, né? Vai sair semente para tudo quanto é lado, certo? Né? Zoocoria, então, por animais. O papagaio vai comer, né, o frutinho, engolir a semente e depois ele faz cocô. Ó, saurocoria, por répteis. Ictiocoria, por peixes. Não é? Esses dias eu tinha colocado, vamos ver se eu mostro aqui a imagem de uma piraputanga pulando fora d'água e comendo um fruto. Né? Isso aí nos Estados Unidos eles ficam alucinados, cara. Assim, pesquisadores americanos, biólogos americanos ou de outras da Europa, eles veem isso aqui em Bonito, cara, os peixinhos pulando fora d'água. Não sei se você já foi por Bonito, né? Você joga um frutinho, você prende numa vareta e coloca o fruto ali, o peixinho pulando fora d'água para comer. Depois eu vou abrir e mostrar a imagem. Ornitocoria e mimercocoria, né? Então, a dispersão específica. Você viu que sempre é o prefixo, né? Sauro, dinossauro, né? O réptil, íctio, peixe, órnito, ave, mirme, formiga, né? Tá vendo? E hidrocoria, a dispersão pela água. Cara, um coco desse aí atravessa um continente, tá? Ele sai daqui do Brasil, vai lá para África, né? Entendeu? Deixa eu pegar aqui, ó. É, deixa eu pegar aqui.